Falando do trabalho de um ano, prefeito, principalmente numa administração municipal, talvez as obras mais exponenciais sejam as de infraestrutura, e Porto Belo tem caminhado bastante disso ao longo de 2015, né? E aqui em 2015 foi o momento que a gente demonstrou para a cidade o momento de que Porto Belo começa uma virada, né? Nós passamos os 2 primeiros anos, e isso foi muito interessante, na razão do diálogo com a sociedade, construindo essa etapa, mas também sendo sempre colocado em xeque diante daquilo que tinha sido comprometido na campanha. E quando chega 2015, que começa a sair do papel todo o processo de organização que é necessário inicial, todo o processo de planejamento que é necessário inicialmente, né, a ousadia de se tentar conseguir aí um montante de mais de 25 milhões de reais em obras de infraestrutura na cidade inteira. Então, quando isso começa efetivamente a se colocar na prática, as pessoas passam a perceber que aquilo que elas queriam pode, que é possível e que existe uma razão de ser, né, uma razão de ser do tempo. Por que inclusive as coisas acabam demorando mais ou demorando menos, acontecendo de um jeito ou de outro, e por que elas efetivamente podem acontecer, e elas hoje estão acontecendo em Porto Belo. Um exemplo claro, a Avenida Senador Atílio Fontana, nós estamos completando ela agora, até amanhã a gente completa praticamente, né, a parte básica de asfalto da avenida inteira, né, da Senador Atílio Fontana, que depois vai para a questão da pintura, e com a parceria da Casan, que fez toda a rede de água nova, com a parceria dos moradores que estão fazendo todas as calçadas novas e deixando todo aquele trecho novo, assim como, né, a avenida de entrada da cidade de Porto Belo, que tem aí programado para até amanhã deixar imprimado e resolver basicamente o problema de acesso da cidade, no sentido da buraqueira que se causou com as obras e o transtorno que se tem. Da mesma forma, o trecho inicial da Ironio de Conceição, que era um grande problema, ainda que a avenida inteira tenha outros problemas, mas o início dela demonstra para a sociedade, demonstra para a população que nós estamos caminhando para a recuperação de obras estruturantes, né, da cidade, que vão permitir um amplo desenvolvimento, que vão permitir um grande crescimento, que vão fazer com que o investidor olhe diferente, que vão dar bem-estar para a população, que vão criar condições dos comerciantes se estabelecerem com mais importância da própria cidade para com elas, para com esses empresários, né? Então, isso significa que a cidade vem avançando muito, e isso, o ano 2015 foi um ano feliz para mim nesse sentido. No sentido de demonstrar que é possível, demonstrar que por mais trabalho que se passe, por mais dificuldade que se tenha, por mais obstáculos que tenha que se superar, quando se tem fé, esperança e amor, e eu venho usando essas 3 palavras, né, trazendo lá da carta de São Paulo aos Coríntios, né, quando se tem fé, esperança e amor, a gente consegue superar todos os desafios da nossa vida, e isso não é diferente numa cidade, na gestão de uma cidade e na compreensão do mundo que a gente vive. Só pontuando essa questão da infraestrutura, prefeito, há pouco teve o segmento e as obras do acesso principal da Avenida Governador Celso Ramos seguem nesse momento? Seguem, elas ontem estavam tocando, inclusive, né, a parte de base ainda sendo feita. Hoje a gente espera que as obras continuem também, ainda o tempo às vezes atrapalha um pouco, né, mas mesmo assim é uma parte que consegue ser executada. E a partir disso a gente, né, tem aí o compromisso da empresa até amanhã, e daí sim, amanhã depende do tempo, imprimar, que é aquela subbase, vamos dizer assim, do asfaltamento, para poder deixar equacionada a questão antes do Natal. E depois da virada do ano, retomando as obras para pavimentação e asfalto do trecho, assim como, né, todas as demais, a gente hoje corre contra o tempo. Foi aí 100 dias de chuva praticamente direto, corrido, né? 50 dias foram todos os dias, mas 100 dias alternados de chuva, e isso atrapalhou por demais o ano de 2015, sem falar na questão financeira, provavelmente dita que foi um grande problema para todo mundo, né? Todos os gestores, prefeitos, empresários, trabalhadores sentiram a crise, e ela complicou as nossas vidas. Porém, nós não podemos ficar olhando simplesmente as dificuldades, nós temos que ter otimismo, nós temos que olhar para frente e construir esse mundo, porque ele está aí para isso, e ele depende do nosso trabalho, de mais ninguém. É do trabalho de cada trabalhador, de cada trabalhadora que sai de casa de manhã cedo e volta de noite para casa, que o mundo se constrói, né? Dos empresários, comerciantes, todos aqueles que trabalham. Então é assim que a gente faz, e assim é o poder público também, o servidor público, o prefeito, o vereador, ou seja, todo aquele que está à disposição de um mundo melhor, que quer que ele aconteça e trabalha para isso. Prefeito, nós já estamos aí em plena temporada de verão, e como é que foi o trabalho em prol do turismo ao longo desse ano no município?
A gente inverteu a lógica, por exemplo, na questão do receptivo de navio, né? Nós tínhamos chegado o ano passado a 10 escalas de navio, que foi o menor nosso, o segundo menor de Santa Catarina, na verdade, porque nós tínhamos 3 portos em funcionamento. São Francisco acabou não tendo nenhum, Porto Belo teve 10 e Itajaí teve um pouco mais. Esse ano a gente inverteu. Hoje nós somos o que mais tem navio em Santa Catarina, chegamos a 28. Existe um processo de crise também nesse setor, mas a gente ampliou com trabalho, ampliou com divulgação, ampliou com muita ousadia, inclusive rompendo aí críticas, inclusive do próprio segmento local em alguns setores, né, sobretudo políticos. Porque quando a gente ia fazer missão empresarial para outros lugares, como foi a questão do C-Trade Miami, aproveitaram para alvejar o prefeito e a equipe e assim por diante. Mas nós hoje tivemos resultado. E assim como em todas as demais áreas, né? O calçadão da Enseada Encantada é um grande exemplo. Como eu falei, a própria senadora Atílio Fontana, que é para isso, né? Hoje a gente tem equipe de limpeza de praia toda noite, né? Fazendo a limpeza de praia. Então nós construímos uma preparação básica, contribuímos com a organização do empresariado do setor. Nasce nesse processo a Vila de Porto Belo, que é uma associação maravilhosa hoje, organizada de empresários. Até então nós tínhamos muita dificuldade de organização desse segmento, né, com eventos como o Conviver a Vila, como o Fashion Day, que movimentaram durante todo o ano o turismo também. E não foi só o turismo de temporada que a gente esperou, né? A gente construiu suporte necessário para termos eventos estruturantes do turismo durante o ano inteiro, né? E isso significou o avanço que foi a Festa da Tainha, que já tem 30 anos, mas que se relocou para um outro espaço, que aumentou, que melhorou a sua estrutura. O Festival do Camarão, né, que traz esse mote, ou Polifonia do Sal, que traz esse mote, e vários outros eventos que a gente conseguiu ordenar durante todo o ano e que permite que Porto Belo não tenha mais hoje a necessidade de sobreviver só da temporada, mas ele possa, sim, conseguir almejar sobrevivência durante o ano inteiro com outros eventos. E isso a gente vem trabalhando de forma muito clara, objetiva, planejada, corajosa. E eu falo isso, né, porque precisa ter coragem para fazer essas coisas. O empresariado teve coragem, aceitou a ideia, a população teve coragem, segmentos da sociedade civil, terceiro setor, né, e foi economia solidária, foi várias entidades de participação, igrejas, ou seja, todos se reuniram e nós nesse grande calendário, o ano inteiro organizado, estruturado, incipiente ainda, com muitas dificuldades, com bastante defeito, ainda precisando corrigir muita coisa, mas já nascido, pretende crescer para avançar e se estruturar cada vez mais. A gestão de educação e saúde, prefeito, como é que foi realizada e encaminhada ao longo desse ano? A gestão de educação, ela se manteve no nível que a gente havia planejado, razoável no sentido de pagamento do piso salarial dos professores, que é um compromisso que eu assumi, fornecimento de material escolar, fornecimento de merenda, fornecimento de muita qualidade, inclusive, de formação para os profissionais. Então, isso houve algumas benfeitorias em algumas escolas, como a quadra do Olinda Peixoto, a ampliação da própria escola, né, 2 salas a mais, a creche Augusto Baira aqui no Alto Perequê, que nós tivemos que destruir ela para construir nova e ela se reiniciou, a captação e já licitada da maior escola que nós vamos ter no município, uma nova escola de ensino fundamental completo, que inicia em fevereiro agora, essa nova escola, uma nova creche também, que foi captada para a gente poder construir, a cidade precisa. Então, na gestão da educação a gente teve esses avanços e bastante sentidos, né? Na gestão da saúde da mesma forma, né? Mesmo que a gente tenha, durante esse ano, tenha tido que trocar 3 secretários, a gente passou por 3 secretários esse ano, um fevereiro Rogério Leite deixou, a Jocelene acabou deixando ali pelo mês de junho e Adalto Gomes inicia, né, de junho, julho para frente, se eu não estou enganado nas datas aqui, e vem mantendo o trabalho, né, na rede de saúde. A gente acabou sentindo um pouquinho mais na saúde porque os recursos federais foram sentidos mais, a gente diminuiu aí a capacidade financeira de investimento. Teve que fazer alguns cortes, inclusive em alguns momentos de trabalho, mas a gente teve outros avanços. Nós instituímos o CAPS, né? O Adalto veio com essa proposta que já vinha sido trabalhada pelos demais secretários, instituiu o Centro de Atenção Psicossocial que nós não tínhamos em Porto Belo, né? Contribuiu muito para isso. Veio com a intenção de a gente melhorar o sistema de fisioterapia e fizemos aí essa grande melhoria, né? Estamos negociando agora a melhoria, a ampliação do pronto atendimento, né? Então isso assim, esse mote de gestão que a gente tem de aperfeiçoar os serviços, né? Aperfeiçoar os serviços faz com que a gente possa ter aí a condicionante de poder estar
dialogando com a nossa sociedade, pedindo a opinião dela, sofrendo as críticas dessa transparência desse processo. E eu faço questão de estar nessas audiências públicas, nessas reuniões comunitárias, justamente para isso. Para poder, às vezes, sentir de perto um pouco mais aquilo que mais incomoda a comunidade, para a gente poder estar efetivamente atingindo o ponto. Porque, assim como numa família, o trabalhador, a trabalhadora, o empresário, ele traz uma quantidade X de dinheiro para dentro de casa e é aquela quantidade que tem. Né? É com aquilo que tem que sobreviver. Assim é a prefeitura. Tem uma quantidade de dinheiro. E a gente tem que estar sensível diante da opinião pública para saber aonde essa quantidade de dinheiro tem que ser investida. Então, por menor que ela seja, por mais rarefeita, por mais pequena que seja essa quantidade de recursos, ela tem que ser investida de acordo com a opinião, com aquilo que é mais sensível, com aquilo onde a população mais precisa e, sobretudo, construindo uma sociedade onde a gente olhe principalmente por aqueles que são mais frágeis. E eu penso e defendo muito isso, né? Entre uma criança e um adulto, é a criança. Entre um idoso e um adulto em período de trabalho, é o idoso. E essas são as escolhas sociais. Não há muito o que a gente não observar nisso, porque é a questão da sensibilidade humana, né? De a gente dar a cada um na medida das suas necessidades, mas cada um contribui na medida das suas possibilidades. Uns podem contribuir mais, uns podem contribuir mais. E tem uma frase muito bonita nesse sentido, né? Que a gente traz, inclusive, da igreja, que é a situação de tu dar pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. E eu acho que é essa justiça da equação de comparar aqueles que mais precisam e a gente colaborar para eles, né, e aqueles que precisam menos entenderem esse processo. Eu trabalho muito nesse sentido. E esse sentido, para mim, é o que faz com que a gente observe também a aplicação de recurso público e isso é o mote da saúde hoje, assim como da educação e das áreas sociais, da assistência também. Tivemos um grande avanço na assistência social, né, com o incremento do Luciano Estevão como secretário. Então, assim, a assistência mudou da água para o vinho, já começou um novo processo de organização. Então, tudo isso na área social em Porto Belo é observado, com diálogo com a população, fortalecimento dos conselhos municipais. Vamos agora para uma conferência das cidades que até dia 15 de abril deve se executar, mas já iniciou, onde os conselhos vão fazer propostas. Vão ser mais de 300 propostas em todos os conselhos municipais para nós construirmos uma cidade até 2032, que é quando Porto Belo faz 200 anos. Então nós estamos lançando essa meta, né, de construirmos propostas de curto, médio e longo prazo para construir, depois de forma legal, né, legislativa, a cidade que se quer, que os adolescentes querem que vão participar, que os idosos querem, que os adultos querem, que aqueles que as entidades querem, que a sociedade civil quer, para botar isso no papel e nós depois, os próximos governos, seguirem isso, né, como uma grande orientação de planejamento, de ousadia de meta. São 16 anos até 2032, né, a partir do ano que vem, e Porto Belo, quando tiver 200 anos, a gente ter a expectativa de uma outra cidade, e é isso que nós estamos construindo. Então tá certo, eu até perguntaria quais seriam as metas, portanto, para 2016, o planejamento segue constante, portanto, e a gente agradece, prefeito, sempre a sua atenção para com a gente, nessa parceria aí, para a gente divulgar aos munícipes todo o trabalho que está sendo realizado, e agradece a sua presença hoje aqui, para a gente estar fazendo esse breve, mas um relato do que foi o trabalho nesse ano de 2015 para o município de Porto Belo. Obrigado, viu? E eu quero agradecer aqui, né, encerrando a minha participação, quero agradecer primeiro a Deus pelo ano que nós tivemos. Acho que 2015 foi um ano, por mais difícil que tenha sido, em todos os momentos foi um ano bom para Porto Belo. É um ano onde a gente caminhou, onde eu vi a sociedade se organizando, onde eu vi forças que até então eram inertes se movimentando, contribuindo com o processo, aonde eu vi pessoas agregando, aonde eu vi pessoas construindo aquilo que eu falei, né, desde as suas calçadas, lixeiras e contribuindo com o processo da cidade, aonde a gente iniciou grandes obras, aonde a gente iniciou esse ciclo, vamos dizer assim, positivo que estava sendo construído nos últimos 2 anos, aonde a gente manteve a austeridade, manteve o sentido da transparência, manteve o sentido da ética, manteve o sentido da organização da cidade, onde nós tivemos aí, vamos dizer assim, setores antigos da cidade sendo responsabilizados por danos causados à cidade, desde áreas públicas invadidas até onde a gente iniciou o processo de regularização de área, ou seja,
Foi um ano muito positivo a Porto Belo, né? Um ano bastante positivo, a gente manteve as metas, né? Onde a gente conseguiu fechar o pagamento da folha, onde várias pessoas, sabe, querendo que não desse certo, diziam já no mês de setembro que o prefeito de Porto Belo não ia conseguir pagar a folha, então assim, fechando o pagamento da folha, que vai acontecer, né? O 13º já entrou, acontece dia 28, o pagamento da folha. Então, tudo isso foi um ano de muita felicidade, né? De muita alegria, onde a gente conseguiu atingir as metas básicas, continuamos o planejamento, continuamos as expectativas, e daí eu só tenho a desejar e a pedir, né? Desejar a todos aí um Natal muito positivo, um Natal muito bom, muito feliz, com muito amor, né, com muita alegria. Confraternizem com a família, eu sempre digo isso, confraternizem com a família. Momento de parar agora essa dinâmica acelerada da vida, essa coisa louca que a gente vive no dia a dia, e dá uma atenção para a família, dá um abraço naquele que mais ama, dá um abraço naquele que esqueceu de dar o abraço, naquele que gosta, e desejar a todos um 2016 maravilhoso, com muito otimismo, e como eu falei ainda há pouco, assim, eu estou desejando isso. Estou trazendo lá da Carta de São Paulo agora aos Coríntios o que eu estou desejando da nossa população: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor, porque com isso ninguém pode com a gente, né? Ninguém pode com a gente, porque tendo isso é um ensinamento bíblico que veio, né, já de longa data. E desejo a todos, né, a todos 2016 com muita fé, esperança e amor, porque o resto vai vir com certeza para sempre melhor.